Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades, meu amigo. O Vasco fechando com muitos reforços aí para a temporada, mais 2 jogadores aí acertados com o clube. Vamos falar dessas situações, outros jogadores, as negociações, como que estão. Vamos ter amanhã também a chegada de mais um reforço ao Vasco. O primeiro já foi o Benjamin Garré, o segundo reforço contratado chega amanhã pela manhã no Rio de Janeiro. Muita coisa para a gente falar. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Bom, pessoal, bastante pedido aí pelo torcedor vascaíno para pelo menos ter alguma oportunidade com o técnico Fábio Carille. O zagueiro Manuel Capasso segue treinando separado do elenco principal do Vasco, mas, segundo as informações, ele ainda quer continuar no clube. O zagueiro segue sem ser relacionado para as partidas e o Vasco deseja negociá-lo para aliviar também a folha salarial, que chegou a ser vinculado aí na imprensa que o atleta não queria mais fazer mais parte dos planos do elenco. Porém, a situação é diferente, né? O jogador quer continuar no Vasco e sabe que também, se chegar uma proposta a qualquer momento, ele pode deixar o clube, porque essa é a intenção do Vasco, né? O jogador segue sem oportunidade, sem ser relacionado para as partidas. Até mesmo o Souza vem sendo relacionado, né? No último jogo da Copa do Brasil, o Souza estava lá no banco de reservas, né? Um jogador que praticamente não será utilizado, mas que vem sendo relacionado para as partidas. Um veteranaço, e infelizmente o Manuel Capasso aí não consegue ganhar sequer uma oportunidade com o técnico Fábio Carille. Vem treinando separado, com certeza, a pedido da diretoria e do Pedrinho. E eu acho pouco provável para aqueles que querem o Manuel Capasso jogando, ver o Manuel Capasso com a camisa do Vasco jogando ainda nesse ano, acho pouco provável que ele vai entrar em campo, a menos que aconteça algum desastre, 2, 3 jogadores aí para a zaga se lesionem, aí precisa recorrer ao serviço do Capasso. Mas eu acho pouco provável que esse jogador ganhará oportunidades. E até agora, como eu disse, não chegou propostas por esse zagueiro. Outra situação de um zagueiro que poderia deixar o Vasco e foi desmentida pelo ex-dirigente do Vasco, Paulo Brax. João Vitor não sai mais do Vasco. O Atlético Mineiro não tem interesse em contratar esse jogador e deu como encerrado a possibilidade de transferência do zagueiro para o futebol mineiro, né? O Cruzeiro também foi o primeiro time que demonstrou interesse nesse jogador, não conseguiu contratá-lo e agora o Atlético teria demonstrado um certo interesse em contratar o jogador, teve uma negativa do Vasco. Porém, de acordo com o Globoesporte.com, o Atlético poderia insistir na contratação, mas hoje o diretor executivo do Atlético, Paulo Brax, desmentiu, disse que o Atlético desistiu desse jogador, não negocia mais com o João Vitor. Deixe aí nos comentários o que você acha da situação tanto do Capasso e do João Vitor. O João Vitor permanece, o Capasso vai permanecer, mas sem oportunidades. Bom, agora vamos falar da situação de reforço, cara. Muitas novidades na tarde de hoje. O Vasco se acertando aí com 2 reforços para a temporada. Segundo as informações da ESPN, o Vasco já acertou a contratação do atacante Brian Palacios junto ao Atlético Mineiro. O próprio Paulo Brax confirmou que o jogador estava assim negociando com o Vasco, estava muito perto de fechar com o nosso clube. E minutos atrás, antes de eu começar a gravar esse vídeo, está confirmado a contratação do atleta. O jogador chega por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Faltam apenas alguns detalhes burocráticos para o jogador ser anunciado oficialmente. O jogador iniciou sua carreira aí no Atlético Nacional da Colômbia em 2022. No período que ele esteve na Colômbia, conquistou o Campeonato Colombiano em 2022, Copa da Colômbia, Supercopa da Colômbia, tudo em 2023. E em março de 2024, o jogador foi contratado aí pelo Atlético Mineiro, uma transferência em definitivo com um contrato válido até dezembro de 2027. O valor da negociação na época foi de 3 milhões de dólares. Desde a sua chegada, o atacante participou de 19 partidas no Campeonato Brasileiro no ano passado, marcando 2 gols, além de contribuir em outras competições nacionais e continentais aí com a camisa do Galo. Nessa temporada, segundo o site ugol.com, o jogador fez apenas 3 jogos com a camisa do Galo no Campeonato Mineiro e também aí Copa do Brasil. E agora chega aí para compor o elenco do Vasco, né? Claramente sem status titular, pouco utilizado no Atlético. Esse jogador chega aí para suprir talvez saída ali do Emerson Rodrigues, né, que era um jogador reserva no ataque do Vasco. E ainda não sabemos se com a chegada desse atleta o Vasco vai desistir, por exemplo, do Lloyd Augusto, né, que é um outro nome que está em negociações com o Vasco. O jogador está louco para vestir a camisa do Vasco, para ser novo jogador do nosso clube, só que não tivemos atualizações algumas sobre esse jogador. Ontem o canal Atenção Vascaínos teria afirmado que o jogador teria fechado um contrato de 3 temporadas com o Vasco.
Hoje mesmo eles já desmentiram essa informação, trouxeram uma informação que o jogador não está acertado e que o time lá, o Alanyaspor, estaria dificultando a saída dele, né? Infelizmente não tem como a gente acreditar mais nessas informações. Primeiro, soltaram a informação que o jogador estava fechado por 3 anos com o Vasco. Depois trouxeram uma informação diferente, totalmente divergente da primeira, né? Que o jogador não viria para o Vasco agora, que o Alanyaspor estaria dificultando a saída dele. Com certeza é difícil a gente saber em quem acreditar hoje em dia, mas essas são as informações que temos a respeito do Lloyd Augusto. Não tivemos outras confirmações, como fontes mais confiáveis, como por exemplo o Globoesporte.com. E o outro nome aí que está muito perto de fechar aí a sua transferência para o Vasco seria o Neiser Villarreal. O Vasco já teria acertado os valores com Milionários da Colômbia, mas os empresários do atleta estariam dificultando ainda o negócio. O Vasco teria proposto pagar algo em torno de 4 milhões de dólares, um pouco mais de 22 milhões e meio de reais pelo atacante. Por outro lado, os seus agentes não responderam à oferta do Vasco até o momento. O entendimento é que os empresários do jogador preferem que ele deixe o clube colombiano como um agente livre, né, de graça, né, sem renovar o seu contrato por lá e sem o clube receber nenhum tostão. Já no meio da temporada ele pode deixar o Milionário de graça assinando um pré-contrato com qualquer clube. Eu acho que esses caras querem colocar ele na Europa. O fato é de que outras informações confirmam que realmente o Vasco fechou essa contratação, porém até agora não tivemos aí uma confirmação mais real se realmente o jogador será contratado pelo Vasco. Assim que tivermos, vamos trazer aqui no canal. De acordo com a imprensa colombiana, o jogador teria sido já comprado pelo Vasco por 22 milhões aí de reais, um pouco mais de 22 milhões de reais. Bom, e além dessas situações aí, também tivemos aí uma novidade envolvendo o atacante Daverson. Foi esclarecido que o Vasco teria tentado contratar esse jogador, de acordo aí com o canal Na Torcida Vascaínos, porém a alta pedida do atleta salarial teria assustado bastante o Vasco, tentou até mesmo reduzir um pouco essa pedida e os valores não teriam agradado aí ao Vasco. Daverson teria pedido cerca de R$1 milhão mensais aí ao Vasco para fechar aí com o nosso clube, porém essa situação não avançou, o jogador teria chegado a baixar um pouco a pedida salarial para R$800 mil, mas o Vasco não concordou e achou muito alta a pedida do centroavante e aparentemente desistiu de contratar esse jogador, que poderia chegar aí para ser o reserva do Verratti. Com certeza aí era o nome que a torcida gostaria muito de ver no Vasco. Essa informação ainda não foi apurada por outros jornalistas, fontes mais confiáveis não trouxeram nada sobre o Daverson no Vasco. Essa é a única informação que temos a respeito desse jogador, para aqueles torcedores que ainda querem e sonham com o Daverson no Vasco. Tá aí a resposta, o jogador teria pedido R$1 milhão por mês ao Vasco, acho que algo semelhante aconteceu no Vitória, né? O Vitória também estava negociando com ele e desistiu devido aí ao jogador ser muito caro. E o Atlético Mineiro também deve ter pedido alguma grana acima do padrão aí para vender o Daverson. Mas a situação é que a pedida salarial dele para o Vasco foi muito alta e o Vasco desistiu. Bom, e o outro jogador que já está fechado com o Vasco, esse aqui já é 100% de jogador do Vasco, a menos que aconteça alguma grande reviravolta, mas o Nuno Moreira já é esperado amanhã, lá no Rio de Janeiro, pela manhã. O jogador desembarcará no Rio para fazer exames e assinar contrato com o Vasco e ser oficializado pelo clube. Esses são os próximos reforços que o Vasco deverá contratar. Deixa aí nos comentários o que você acha desse pacotão, né, cara? Jogadores aí que a gente espera que todos, se chegarem, mudem o patamar aí do Vasco no ataque, né? Porque só temos o Verratti ali de centroavante, ali de atacante, e agora temos o garoto Ryan voltando, e pontas passam longe da colina, né? Deixem nos comentários o que você está achando desse mercado do Vasco, você acredita que esses reforços serão contratados até agora, certo mesmo, Benjamin Garré e também aí Nuno Moreira. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.